Boa noite, a gente vai continuar as aulas da parábola do bambu. A gente viu na primeira aula que o bambu é oco, depois a gente viu que o bambu cresce para o céu, depois a gente viu que o bambu tem raízes profundas e hoje a gente vai ver que o bambu não tem galhos. O bambu ele cresce para cima e não para os lados. Ele não desperdiça energia criando galhos que vão fazer peso e dificultar com que ele cresça. Árvores com galhos grandes e pesados deixam ela mais perigosa, mais propensa a cair, né? Por isso que nas cidades a prefeitura vai lá e poda para evitar que elas caiam, que os galhos caiam e também que danifique a rede elétrica. Então os galhos eles aumentam a área de impacto dos ventos, né? Faz com que a árvore se torne mais vulnerável. E para uma árvore ter uma copa grande, ela precisa ter raízes profundas e fortes e não ser também muito alta, porque quanto maior a altura, maior a alavanca e a força que vai exercer sobre a raiz para querer arrancá-la. E para nós, o que a gente pode trazer como galhos, né? O que a gente pode enxergar como galhos na nossa vida que nos impedem de crescer para o céu, né? Podem ser obrigações, distrações, funções que a gente coloca na nossa vida que limita o nosso crescimento nas coisas dos céus. Esses galhos trazem peso à nossa vida, né? Deixando a nossa vida pesada, fadigada. Pode ser um ministério que a gente serve, mas não tem sido uma forma de servir a Deus, tem sido mais um fardo. Pode ser um emprego exaustivo que suga a nossa energia, o nosso tempo. Pode ser um sonho terreno que a gente se desgasta noite e dia para alcançar com unhas e dentes. Pode ser um pecado que a gente ainda não quer se arrepender. Pode ser um ressentimento que a gente tem com alguma pessoa que falhou com a gente. Pode ser a culpa de alguma falha que a gente teve no passado. Todas essas situações fazem a gente se desviar a atenção do céu e ficar focado as coisas nessa terra. A gente deixa de enxergar Deus, deixa de enxergar o plano eterno e começa a enxergar somente as coisas dessa era, desse mundo, as coisas que a gente pode enxergar com os nossos olhos humanos. A gente precisa manter o foco no céu, né? Lidar com as coisas dessa terra com sabedoria, para que elas não tirem o nosso alvo, não tirem o nosso foco das coisas celestiais. A gente ser desapegado dos bens materiais, das realizações terrenas, a santidade, se afastar do pecado desse mundo é importante para que o nosso foco continue no céu, continue em Deus. Os bens materiais, o pecado, as realizações terrenas nos dão prazer, um tipo de prazer, mas não se compara com o prazer e a satisfação de conhecer a Deus, a alegria de se relacionar com Deus, de estar em paz com Deus, o prazer de ser usado por Deus, a honra de ser usado por Deus e ser amado por Deus são prazeres muito maiores do que qualquer coisa nesse mundo pode nos dar, né? Ter o prazer, a satisfação nas coisas de Deus é o segredo, né? É a lição dessa aula, né? Ter o centro da vida, Deus, né? E tendo Deus como centro, como nossa satisfação, como nossa alegria, a nossa vida ela vai ser leve, ela vai ser simples, ela vai ser modesta, mas cheia de alegria, cheia de satisfação nas coisas que realmente importam. A gente está vivendo essa pandemia do Covid-19 e algumas coisas foram redefinidas, né? Temos hoje novas definições do que é essencial ao ser humano. A saúde se tornou mais importante que a carreira, que os status sociais, que a ostentação de bens. O relacionamento amoroso com a família se tornou mais importante que todos os amigos de rede social ou de festas. E nós, como os cristãos, temos um item essencial na nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Por meio da comunhão com Deus, temos o perdão dos nossos pecados, temos a promessa da vida eterna com Ele. E tendo a nossa comunhão com Deus, todas as nossas áreas da nossa vida encontram o lugar correto. Tendo Deus como prioridade, as outras coisas vêm se encaixando de forma harmoniosa. E tendo isso bem alicerçado, a nossa vida ela é inabalável, né? Por mais que a gente sofra,
por mais que tenhamos problemas, por mais que chova, que tenha as enchentes, a nossa casa se torna sólida e firme porque estamos alicerçados em Deus, né? Eu lembro de uma irmã que ela teve uns anos atrás câncer na boca e as irmãs que cuidavam dela no hospital sempre relatavam que não ouviam dela reclamação, indignação com Deus ou pela situação, pela dor que ela passava, pelo sofrimento. Ela teve parte da mandíbula dela retirada e ela sentia muitas dores, isso ela recebia morfina para aguentar a dor, para passar. Mas tudo isso ela passava em paz e confiante em Deus, né? Nos últimos momentos da vida dela, ela se mostrou alegre e feliz por ter vivido uma vida com Deus e por estar perto de encontrar Deus e confiante que Deus ia cuidar do marido, dos filhos que iam ficar. Ela estava desapegada dessa vida, sem galhos e em paz para passar o maior desafio da humanidade, que é a morte. Da mesma forma, estamos nessa vida de passagem e pensar na morte nos faz entender melhor a vida. Não devemos ter medo da morte, como diz em Hebreus 2,15, mas devemos saber que ela é uma realidade e só vamos poder levar o nosso relacionamento com Deus para a eternidade. As dificuldades, a morte física são inevitáveis nessa terra, seja rico, pobre, homem, mulher, jovem ou velho, morar num país desenvolvido ou não. A única coisa que nos mantém de pé é o nosso relacionamento com Deus. Ele é a nossa raiz forte. Jesus, sendo o nosso fundamento, nada nos derrubará. Mesmo se qualquer outra coisa for a nossa base, se a gente colocar a nossa saúde, se a gente colocar a nossa inteligência, o nosso emprego, se a gente colocar a nossa família, colocar qualquer outra coisa como nossa base, a queda é certa, né? Em Lucas 15, do 11 ao 19, a gente vai ler na NVI, diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo-se, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então esse filho mais novo na parábola, ele meio que cansa de viver uma vida ao lado do pai ali, servindo o pai, na casa do pai, influência do pai. E ele queria viver a vida do jeito dele, da forma dele. Ele achava que sabia o que era melhor para ele. E ele pede a herança, né? Meio parecia que ele estava cansado de esperar o pai dele morrer. Eu tô cansado de esperar o senhor morrer, me dá logo a herança para eu sair daqui. E ele sai, vai viver a vida do jeito dele, da forma dele. E ele vive uma vida, né, irresponsável, pecaminosa. E a tempestade veio, né? A gente não sabe quanto tempo foi que isso durou, quanto tempo ele demorou para gastar tudo, quanto tempo que depois que veio a fome, que veio a crise, mas ele caiu em si, né? Destruiu a situação, a vida dele, tudo aquilo que ele recebeu de bom, né? O pecado é como se fosse o cupim numa árvore, né? Ele se multiplica rapidamente e não para enquanto não consumir toda a vida daquela árvore. O pecado gera a destruição, o pecado nos consome, o pecado nos afasta de Deus, como em Isaías 59:2. O caçula caiu, mas ele teve a oportunidade de voltar para a casa do pai, né? E refazer a comunhão com o pai. Ele teve a oportunidade de voltar atrás e começar de novo, e pela misericórdia e amor do pai, o aceitou de volta, né? Como filho, não como um empregado, como ele queria, como ele pensava que o pai ia aceitar. E da mesma forma a gente pode se voltar para o nosso pai, cheio de misericórdia e de amor, e começar de novo uma vida ao lado dele. A gente deve sempre renovar a nossa vida com Deus todos os dias e viver essa vida leve e intensa ao lado do nosso Pai, né? Deus quer que a gente tenha uma vida leve, né? Como diz em Mateus 11, do 28 ao 30. Uma vida leve, uma vida
eficiente, que tenha as suas prioridades bem definidas. Precisamos estar preparados para essa vida e para a eternidade, sem se distrair com as coisas que não nos ajudam, que nos atrapalham. Nosso destino é o céu, mas enquanto a gente está nessa terra, a gente deve lidar com as coisas dessa terra pela perspectiva celestial, não pela perspectiva terrena, fazendo de Deus o centro da nossa vida e Jesus como exemplo. A gente vê Jesus realmente focado no céu, focado em agradar a Deus. Tudo isso girava em torno disso na vida dele, os relacionamentos que ele tinha, para onde ele ia, o que ele fazia, o que ele falava, tudo girava em torno da vida dele com Deus, do destino dele com Deus, da vontade de Deus para a vida dele. Em Hebreus 12, 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a gente vê a ênfase que o autor dá a isso, né? Essas testemunhas que ele diz são as pessoas da fé, os heróis da fé, que ele diz no Hebreus 11. Então, o exemplo desses irmãos da fé nos leva a querer viver da mesma forma, uma vida desapegada, uma vida realmente conduzida por Deus, né? Ele fala que o pecado, ele nos envolve, nos atrapalha, e a gente deve se livrar de tudo isso, se livrar do que nos atrapalha, do pecado que tenta nos atrasar, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E ninguém corre uma corrida com uma mochila pesada nas costas. A pessoa vai correr, ela bota uma roupa leve, bota um tênis leve, e isso melhora a sua corrida, deixa ela mais agradável, né? Também a gente deve correr essa corrida dessa vida com Deus leve, sem muita bagagem, somente com o necessário, somente o importante para que a gente possa chegar até o fim. E ele fala que Jesus perseverou pela alegria que lhe era proposta, né? E a gente tem uma alegria de uma vida sem dor, sem morte, uma eternidade muito além do que a gente pode imaginar. Deus nos dá pistas, mas isso é muito pouco, só para a gente ter um gostinho, uma amostra do que vai ser. Então que a gente possa estar com os olhos fitos em Jesus, com as promessas de Deus bem vivas em nosso coração, que o pecado não nos engane, que as coisas desse mundo não nos enganem, que os bens materiais não nos enganem, que nada deixe que o nosso foco seja tirado de Deus, que Deus seja a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso prazer, o maior bem, a nossa maior paz, que a gente possa ser profundos com Deus e desapegados dessa vida. Que Deus nos abençoe e obrigado.